e tem tido uma vasta vivência nessa área, seja como estudiosa, seja como familiar. Então, quer subir aqui? Tá bom aqui? Tá bom. Então, 30 minutos. Oi, gente. Boa tarde, já. Boa tarde não, né? Já é boa tarde? Bom dia ainda, bom dia. Eu quero agradecer o Bira, estendendo a casa. Minha gratidão eterna aí pela equipe do MAP, que me deu assim, uma assistência enorme durante o período da internação da minha filha, em especial pelo trabalho da apometria, que foi assim, fundamental. E quando o Bira falou da reedição do livro, eu resolvi compartilhar uma experiência. Na época, eu até convidei a minha filha para a gente poder escrever juntas, e ela falou, não quero, mãe, fale de você. Na Itaguaí, ela até brincou, que ela falou, olha, hoje eu me arrependo de não ter participado do livro, né? E, na época, eu insisti, porque eu estava vivenciando um processo muito doloroso. Apesar de ser professora, como o Bira falou, a gente trabalhou juntos durante muitos anos na FAETEC, eu tive o privilégio de coordenar um setor que trabalhava com prevenção, tá bom aqui, a altura? Tá. Que trabalhava com prevenção, essa questão do uso de drogas e álcool. E, ainda assim, quando eu me deparo com isso em âmbito familiar, o sentimento de impotência é muito grande. E como lidar, né? É uma situação que, muitas das vezes, a gente se vê perdido. E esse artigo aqui, na realidade, eu compartilho o que se chama de fuga geográfica, né? Foi uma das minhas tentativas de fugas geográficas, onde eu propus colocar a minha filha no internato, achando que ali seria a melhor opção. E aí foi quando eu conversei com Brenda, eu falei, filha, vamos compartilhar essa experiência. Porque, à época, eu procurei muito literatura que falasse sobre isso, porque a gente acha que, tirando o indivíduo daquela situação, pode ser que favoreça. Na época, eu entendia que não era uma questão específica de internação, mas o que existia entre a dinâmica da convivência com o uso da droga e algo que não fosse uma internação. E aí surgiu essa questão do internato. E aí eu resolvi compartilhar não só a busca por esse caminho, como uma dúvida que era muito latente à época, principalmente por frequentar grupos de autoajuda. A gente sempre escuta, né? A gente não é responsável, a gente não cura, uma série de questões, mas que, no fundo, sempre batia até que ponto eu tenho responsabilidade nisso. Da responsabilidade para a culpa é um caminho muito tênue, né? E aí, estudando, pesquisando, nos grupos de autoajuda, surgiu uma questão que eu acho que é de extrema relevância, que é a dependência emocional, que a gente também trata como codependência, e a dependência química. Quem vem primeiro? É causa ou é efeito? Qual é a relação que se estabelece entre esses dois processos? E aí é mais ou menos sobre esse aspecto que eu tento falar um pouquinho desse movimento, que foi um retrato da minha vida. Hoje, estou num outro caminhar, mas esse texto aponta um pouquinho dessas temáticas. Pode passar. É mais ou menos isso, né? O presente texto está baseado numa experiência de vida familiar, na busca de caminhos para lidar com a questão da droga. E esses caminhos são muito individuais e, por vezes, solitários, né? Trata-se de uma relação híbrida, permeada por inúmeras variáveis, disfuncionalidade familiar, situação de perda, lutos não elaborados. Se eu fosse elencar, eu acho que seria uma lista sem fim. Mas, a princípio, a minha família passou por perdas sucessivas, tem todo um histórico de disfuncionalidade, pais, tios, familiares com questão da adicção em álcool, em outras drogas também. Então, assim, são tantas as variáveis que eu comecei a elencar, né? Não, o que será que foi? Será que foi o luto não elaborado?
a história familiar, enfim, uma infinidade de perguntas. E aí aquilo que eu pontuei, né, que cada processo ele é singular, nem sempre uma alternativa que serve para uma pessoa pode servir para outra, que às vezes a gente fica desesperado buscando, né, como lidar com essa questão. Acreditamos que determinados assuntos não estão afetos à nossa realidade, em especial por acreditarmos na formação que nós, pais, procuramos passar para os nossos filhos. Cara, eu nunca imaginei que uma filha, vivenciando o ambiente, pudesse entrar por esse caminho. A dependência química e emocional está presente em todos os níveis sociais e crescendo de forma avassaladora, contribuindo para uma verdadeira barbárie social. E aí, na vivência, muito mais do que nos estudos, o que eu percebia? Que essa era uma questão que estava permeada no condomínio que eu morava, na escola, e é um assunto extremamente democrático. Infelizmente, né? Infelizmente. A grande maioria das pessoas evita falar sobre o assunto, com receio de ser discriminada. Fato que, infelizmente, ainda ocorre com frequência. Empiricamente, percebe-se um sentimento de muita solidão. É interessante observar que essa temática ainda é vista com muito estigma. Então, o pai do meu neto também é dependente químico. E uma das dificuldades que eu tenho com a outra avó, coisas de avó, né, aquela, não fale sobre isso, né, entende que é um tabu, é coisa de amigo, não, isso é uma fase que vai passar, né, não comenta isso com ninguém. E quando você tenta explicar que é uma doença, como qualquer outra, precisa ser tratada, às vezes a pessoa se ressente, por ignorância no sentido da ausência do conhecimento. E muitas das pessoas, por vezes, reiteram esse posicionamento de falar que só aborda essa temática numa sala de 12 passos, por saber que é um ambiente protegido. Então, a discriminação, o estigma ainda é muito presente. Talvez por conta da estigmatização com que a dependência química é tratada, muitos só sentem a vontade para abordar um assunto quando estão entre seus pares ou quando identificam uma situação que lhe parece semelhante. Isso também envolve a pessoa com dependência química, que, por vezes, apesar da compreensão da dependência química é uma doença, também tem receio de serem excluídas. O que, de fato, acontece? Pode passar. Isso eu vivencio em âmbito familiar, as pessoas acabam se distanciando, né? Não. Eu tenho uma sobrinha que aí a prima fala assim, não dorme lá na Bianca, não. Porque, né, acredita, né, o que tem uma lógica, né, a gente pode até entender, mas, de fato, a gente ainda vive esse processo da exclusão, da discriminação de uma maneira muito forte. Né? Esse é um assunto importante, que eu acho fundamental a gente estar falando, que é a identificação, porque está na cara, está latente, e parece que a gente não vê, que é o que se chama de negação. Né, porque esse processo, né, normalmente, a família não identifica a prática do uso de droga durante um período de tempo, mas, gradativamente, alguns sinais do usuário de drogas despertam a atenção, como a falta de interesse nas atividades diárias, olhos avermelhados, cheiros diferenciados, gasto exacerbado, dinheiro que entra e que sai, que você não consegue identificar a origem. Então, por mais na cara, né? E a gente não consegue ver. É um processo assim que, na minha experiência, levou muito tempo. Eu só pude identificar. Minha filha já estava fazendo uso há mais de 2 anos, quando a gente se depara com estojo de maconha na escola. E aí o comportamento é muito comum, o estilo de música, o estereótipo, é quase que uma identidade coletiva. E aí eu fico assim, meu Deus, como é que eu não percebi isso? Né? Estava aqui, batendo na minha porta. Não se pode generalizar,
Mas outro aspecto fundamental envolve o ciclo de amizades, que costuma apresentar características em comum, como preferência musical, interesse por resenhas, redes sociais, entre outros aspectos. Essa história, com certeza, se repete em muitos e muitos lares de forma semelhante. A droga costuma adentrar de forma sutil, sorrateira, sem ser percebida, apesar de já se fazer presente há tempos. Então, é muito interessante. Hoje, quando eu observo o perfil da amizade da minha filha, a época que ela estava nativa, é praticamente uma identidade coletiva. Muito... Só de você olhar, você identifica. Pode passar. Provavelmente iniciou-se na transição da infância para a adolescência, por volta dos 13 anos de idade, quando em festinhas aparentemente inocentes, a droga se fazia presente, seja por meio do álcool, como foi falado aqui, e de outras substâncias apresentadas em formas de doce, possibilitando a entrada para um pseudo-mundo mágico. E aí, o que acontece? Eu vivi a questão das drogas ácidas, que muitas das vezes aparecia nas festinhas como balas. Isso era muito comum. E, por vezes, eu lembro, como se fosse hoje, eu levava a minha filha na festa, buscava, e não percebia isso. A droga sintética está muito presente hoje na juventude, tem várias adjetivações, várias possibilidades. Chega um momento em que é percebido o uso da droga, após identificar a maconha no estojo da pessoa e indagá-la sobre a situação. No primeiro momento, houve uma negação de imediato, e depois a declaração de que estava guardando para uma amiga. Fato é que a droga estava presente em uma escola de classe média alta, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, e, ao tomar conhecimento do fato, buscou-se a coordenação da escola para tomar ciência. E aí, gente, olha a situação. Eu sou inspetora escolar também do Estado, que faz esse trabalho de supervisão das escolas. E quando eu cheguei para a coordenação, para conversar sobre essa situação, a coordenadora me falou, primeiro a minha filha disse que estava guardando para a amiga, eu chamei a amiga falou assim, não, tia, mas eu faço uso lá na coordenação, a escola sabe. Aí eu fui na escola, conversando com a equipe me falou que, de fato, a pessoa tinha autorização por parte da família, a mãe da menina é médica e o pai é desembargador. E que eles, inclusive, importavam o princípio ativo para o tratamento. E, em determinado horário, ela realmente fazia uso na escola. Eu falei, gente, eu não acredito, porque o uso medicamentoso ele tem uma sistemática diferente. Na escola não é um ambiente para isso. E a coordenação ainda sugeriu que eu pudesse estar conversando com a minha filha, porque ela estava funcionando como um elemento de mediação para a menina que tinha outras comorbidades. Tinha um comportamento com espectro autista. E eu fiquei literalmente chocada. Porque não só a minha filha fazia uso junto com a menina, era de ciência da coordenação, e a droga está presente na escola, é uma realidade. A escola hoje, apesar da inabilidade em lidar com isso, vivencia esse processo. Então, na época, o que eu fiz? Tira da escola. Conversei com a coordenação, falei que aquilo era inadmissível, que droga no Brasil é proibido. E há também uma banalização de determinados conceitos, de uma forma generalizada, que, de repente, o uso medicamentoso, que de fato é real, acabou sendo banalizado, e aí tudo pode. Não, mas a maconha faz bem. Outro dia mesmo, a menina falou assim, não, você toma topiramato, faz o uso da maconha que vai te dar um sentimento de relaxamento. Então, há também uma atenção para esse processo de banalização. Eu acho isso muito importante que a gente possa estar falando sobre essa temática.
Aí, na ocasião, a coordenadora confirmou a existência de uma aluna que fazia uso da maconha com aval familiar, justificando a opção da família de comprar a maconha para não expor a filha a perigos ainda maiores, como ir para locais que colocasse a sua integridade em risco. Esse é um conceito, né, muito comum também. Alguns familiares, por receio, acabam permitindo o uso em casa. Eu vivi esse drama. Da outra avó do meu neto, né? Fala assim, Bianca, para com essa neurose que você tem. É melhor fumar em casa, cheirar em casa, a correr o risco aí fora de uma batida policial, de uma situação complicada. E aí é uma questão pessoal. Eu sempre falei, se cheirar, se fumar, chamo a polícia. Sempre pode ser um comportamento, talvez radical para alguns, mas que eu entendo como necessário para a minha realidade. Eu acho que essa experiência é muito particular. E aí, o que acontece? Não, mantém aí. Esse é um assunto que eu acho muito importante falar, que é a fuga geográfica. Mais do que eu recebi de orientação, de terapeutas, da área médica, que não adianta se mudar porque a situação vai junto. E eu fiquei num processo de sair da freguesia, tirei a minha filha dessa escola, matriculei minha filha numa escola pública em Caxias. Minha filha foi parar na favela do Lixão, da Boca de Fumo, e foi uma situação assim, muito delicada na época, até constrangedora. Eu era secretária de Educação do município e o secretário de Segurança Pública, muito sem jeito, veio conversar comigo. Professora, eu precisava conversar com você. É a segunda vez que a gente faz lá a batida lá no Lixão e encontrei com a sua filha lá. E aí, o que faz? Tira da escola novamente. Eu lembro que eu operei o joelho da minha filha, porque eu já não sabia mais o que fazer. Ela tinha realmente um problema no menisco, mas o que você faz? Eu estava sozinha, meu esposo havia falecido, meus pais também. E aí é muito interessante que, nessa hora, você tem um plebiscito de opinião de pessoas que, muitas das vezes, não têm conhecimento sobre o assunto. Hoje eu já consigo deletar. Mas, à época, eu ficava tão atordoada com essa questão que eu fiz isso. Tirei minha filha da escola, fiz uma cirurgia. Nessa ocasião, ela perdeu um grande amigo de overdose. A situação, à época, não me parecia um caso de internação, mas, por talvez receio mesmo, muita literatura fala dos limites de um processo de internação. Eu sempre tive um olhar, como professora e pesquisadora, anti-institucionalização. Então, isso acabava influenciando o que postergou uma internação, que, na minha situação, foi extremamente necessária, mas extremamente difícil. E aí, o que aconteceu? Diante do exposto, a mudança de escola foi uma estratégia, mais um episódio que se repetiu em outro cenário. Em uma escola pública da Baixada Fluminense, sendo que o ambiente de risco, onde entradas de boca de fumo costumava ser facilitada às pessoas da região. Após o choque inicial, começa uma incessante busca de suporte clínico, emocional e espiritual. Um processo extremamente exaustivo, psiquiatras, psicólogos e até mesmo instituições especializadas. E aí é uma outra situação que é o que o Bira falou. Existe um profissional que cuide da deficiência, da dependência química? É uma área multifacetada, com um olhar multifatorial. Só que é interessante, porém, a gente acaba lidando com diversas abordagens, e muitas das vezes contraditórias.
encontra-se mais diversas abordagens por profissionais das áreas, desde os defensores da liberação do uso de droga até os mais ortodoxos, que pensam exatamente o contrário. Infelizmente, apesar de tratamento sério, também se observou-se uma perspectiva mercadológica clínica em algumas abordagens extremamente caras, dispendiosas e sem efetividade. Cara, é muito sério, é digno de denúncia, porque muitas das vezes clínicas com custo altíssimo, né, locais que se propõem a fazer um trabalho, mas que o olhar é apenas para a questão mercadológica. Essa é uma situação que eu acho que é muito importante, enquanto política pública, a gente poder estar olhando para isso com um pouco mais de seriedade. Falta de suporte das políticas públicas. Esse é um assunto, né? O Bira falou, professora, doutora, professora, isso, aquilo, outro. Com toda a minha formação, com toda a minha experiência, eu não conseguia atendimento. A verdade é essa. Atendimento. Mesmo com um bom plano de saúde, por vezes a situação fica precária. Como alguém falou aqui, não basta ser qualquer psiquiatra. Tem que ser um psiquiatra que tenha um olhar para a dependência química. Então, destina-se a falta de suporte das políticas públicas desde a questão do conselho tutelar. Eu lembro que eu procurei o conselho tutelar e o conselho, basicamente, acabou me ameaçando. Porque eu falei assim, olha, eu preciso de uma declaração para o meu neto, tarará, e o conselho, não, mas não pode, se for assim, vai acontecer de uma outra forma. Então, você fica literalmente, sabe, preso, que não dispõe de condições mínimas para acompanhar os casos. Diante do sentimento de impotência, da necessidade de buscar ajuda, o processo de internação de um ente pode parecer uma decisão extremamente drástica, na busca de criar condições de proteção. A opção por um colégio interno de caráter confessional foi o caminho encontrado, em especial por achar que o contato familiar poderia ser ainda mais pernicioso, bem como pela necessidade de se obter proteção e orientação religiosa. Porque chega o momento do desespero, né? Porque existem fases desse processo aí da codependência. O pessoal da psicologia trabalha muito com o conceito do triângulo do drama. Você atua como, né, vítima, salvador e perseguidor. E aí você fica nessas relações, né, tentando salvar o outro, e chega um momento que você sai da negação, entra uma relação de desespero, depois você vai para uma relação de controle. E se você não tiver alguém que te acolha, que tenha um suporte, talvez você vá na frente do que o dependente químico. Essa é uma situação real. Tanto que se estuda hoje a questão, né, da classificação da codependência como um transtorno de fato. E aí o que acontece? Pode passar. A decisão do colégio interno foi consensual, uma vez que a família percebia a dificuldade relacional. Chega um momento que não dá, um vai matar o outro. Era assim que estava a relação com a minha filha. A falta de tolerância de ambas as partes do processo, a experiência no internato talvez possa não se configurar como uma fuga geográfica e também não pode ser vista de forma dicotômica, como positiva ou negativa. Fato é que a cultura de um internato reproduz a sociedade em um ambiente protegido, que poderíamos denominar de um universo paralelo, que, como tal, dispõe de uma diversidade de questões. Enfim, o internato, com certeza, não era um ambiente apropriado. O público do internato era eclético, mas tem em comum a necessidade de segurança e proteção. Quem vai para lá? Né? As pessoas que precisavam de segurança e de proteção. O que é uma pretensão utópica. O alunado do internado poderia ser dividido genericamente em 3 faixas. Os que frequentavam por adesão a valores familiares, era o internato adventista do 7º dia, então quem estava ali estava por preceitos, né, religiosos, ou quem estava em situação de risco, filho de juízes, e os que têm algum tipo de questões diversas, envolvimento com drogas, vítimas de abuso, de abandono escolar, entre outros. O internato, dá para perceber que era no auge da serra, num ambiente totalmente isolado, com aquela utopia de que ali eu estaria protegida. O internato reproduzia
reproduz, né, a mesma lógica da escola, com seus limites e possibilidades, o que culminou com uma regra extremamente disciplinar. Provavelmente, face da dificuldade, outras práticas foram vivenciadas, como a inalação de desodorantes, entre outros produtos. Apesar de ter uma forte vigia, um regime disciplinar muito forte, o que acontecia com quem realmente tem um quadro da dependência química? Vai inalar desodorante, não pode levar desodorante, mas aí acha. É engraçado que surge, flui, né, as coisas mais criativas possíveis. A prática, concomitante a esse processo, surgiu a prática de automutilação como forma de alívio da tensão, prática extremamente comum e pouco difundida em ambientes escolares. Esse é um outro tema relevante, que eu fiz questão de colocar nesse artigo, que era... E aí todo mundo agora é borderline. Todo mundo virou border, né, porque se automutila. Mas existia também ali uma questão de cultura. Como lidar com um regime disciplinar tão rígido? 5 horas, culto na mata, 6 horas... Então, assim, de repente, estava todo mundo olhando. Não, ela tem transtorno de borderline. Eu falei, não, é que no internato todo mundo se corta. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com essa questão dos rótulos, que hoje todo mundo tem algum tipo de transtorno. Obviamente, minha filha foi desligada do internato, né, com tudo que você possa imaginar, com álcool, com cocaína, com todas as questões, né? Ela entrou em janeiro e ficou no internato até outubro, né? Apesar das normas rígidas do colégio, a droga também se fazia presente, e com um tempero a mais, a necessidade de transgressão para obter acesso, uma vez que a utilização no espaço escolar era passível de desligamento compulsório, o que, de fato, ocorreu após 10 meses de internato. Mesmo diante de um rígido controle, o episódio do uso da maconha se repetiu, culminando na expulsão da aluna da instituição, o que demonstra a inabilidade da educação em lidar com o referido processo. E, nessa hora, hoje, talvez eu pudesse repensar a minha atitude. O meu desespero foi tão grande que eu falei assim, a minha filha sai do internato, mas não sai da escola. Não, mas ela está desligada. Eu falei, não, ela não pode estar desligada. Ela pode estar desligada do internato, da escola, não. Mas como é que a senhora vai trazer a sua filha para a escola? Eu falei, isso é problema meu, não é da escola. Porque o que eu ia fazer com a minha filha, naquele processo, em outubro desligado, eu tendo que trabalhar como professora lá de Caxias, da FAETEC. E aí foi uma situação muito interessante. Eu lembro que o meu ex-relacionamento comentou comigo, Bianca, a Brenda foi expulsa. Deixa ela ser responsabilizada pelas atitudes dela. Só que aí é muito tênue quem está de fora fala isso. O que você, enquanto mãe, faz nesse processo? Foi facilitação? Larguei tudo aqui, fui arrumar uma casinha lá no meio do mato, mais uma fuga geográfica, fui morar em Petrópolis, para que a Brenda pudesse terminar o ano letivo dela. Pode passar. Na ocasião, o apelo familiar de se questionar o desligamento num mês como outubro, próximo ao término do ano, pareceu ser inócuo, frente ao modelo disciplinar da instituição, que, por muitas das vezes, surgia sentimento de impotência diante das orientações dos mais diversos profissionais, que, por vezes, discordavam entre si. Eu lembro que teve uma vez que a minha filha me ligou, mãe, preciso da sua ajuda, né? Falei, pô, não, filha, o que foi? Não, é um assunto delicado, tarará, e demorou uma história longa para dizer que estava apaixonada por uma menina do internato. A menina simplesmente era a filha do diretor, você imagina. Escola adventista do 7º dia, né? E aí leva a história para a psicóloga me liga, aí eu vai e volta para Petrópolis toda hora, né? Aí um belo dia, ela... após orientação, um dizia para ela que não pode, é terminantemente proibido, a psicóloga da escola, com uma perspectiva mais holística, né, insistindo para a Brenda conversar comigo. Eu sei que eu já estava tão sem paciência, que Brenda virou para mim e falou assim, mãe, eu preciso da sua ajuda. Né? Eu falei, fala. E ela contou a história, né? E o que eu faço com esse amor? E aí ela falou assim, ó, essa é minha mãe, lá para a psicóloga, você está entendendo? A minha mãe. Isso porque ela é da área de educação, estuda diversidade, entendeu? Aí eu sou chamada pela psicóloga para ver, né? E aí a psicóloga, não, porque você sabe que
O adicto tem a questão da desonestidade, porque a sua filha trouxe. Eu falei, não, realmente, eu falei isso mesmo, entendeu? Eu estou cansada, né? Tanto que, quando foi estudar nesse colégio, ela sabia que era uma escola de caráter confessional. Aí, uma vez, ela me ligou, mãe, aconteceu um crime aqui na escola. Sai correndo, vai para Petrópolis. Qual era o crime? O professor, pastor, disse que uma pessoa lá com homossexual era doente e que eles precisavam orar por essa pessoa. Para minha filha era o quê? Delegacia. Vamos na delegacia, a gente tem que abrir a ocorrência, tarará, tarará. Eu falei, filho, olha só, vamos analisar o contexto, né? Eu lembro que eu pedi para a Brenda desenhar. Filha, desenha aí, levei a garota para Itaipava, já desesperada. Eu falei, desenha aí. O cabo foi soldado. Mas para quê, mãe? Eu falei, ai, meu Deus, me arrependi de ter colocado você em escola construtivista. Desenha, filha, mamãe está pedindo, desenha. O cabo foi soldado. Aí ela desenhou, né? E aí eu falei, olha o meu desenho. Aí ela desenhou um militar trocando de patente, né? E aí eu mostrei o meu desenho, uma panela de pressão com cabo soldado, né? Falei, tá vendo, Brenda? Quem está certo ou quem está errado? É uma questão de perspectiva. Você está numa escola que precisa ser respeitada, tarará, tarará, mas isso vai levando a gente para um desgastes, né? Situação complicada. E aí, depois eu volto, que está fora da ordem. Depois... era isso aí, depois a gente volta. E aí vem essa situação que é, para mim, hoje, a maior relevância e que eu passei a olhar para isso e a estudar. Eu estou até me candidatando, o IPUB, né, é o Instituto de Psiquiatria aqui do Rio de Janeiro, oferece uma especialização em dependência química. Quem tiver interesse, a inscrição abre mês que vem. O IPUB faz um trabalho muito sério com o PROJAD, que é um projeto específico de atendimento à dependência química, né? Mas as minhas questões hoje têm focado exatamente nessa questão que é o cuidado familiar. Porque você passa exatamente por essas fases: negação, desespero, controle e exaustão. Eu, na exaustão, quando eu estive lá em Itaguaí, eu estava com fibromialgia, não conseguia falar. E aí a questão que você somatiza mesmo. A terapeuta já tinha conversado comigo, ela falou assim, Bianca, isso que você tem é fibromialgia. Eu falei, caramba, psicólogo tem mania de achar que tudo é doença psicossomática, né? Mas não, o corpo responde, né? E acho que eu estou engatinhando agora no processo que é aceitação. Parece que é uma coisa simples, mas não, é de um nível de complexidade. Aceitar a impotência, nossa. Cuidado familiar. Parece ser consensual a necessidade do familiar se cuidar, ao invés de evitar esforços no sentido de querer cuidar do outro. E aí, nessa tentativa de você querer salvar o outro, cuidar do outro, você desenvolve, ou já tinha, que é a questão do texto inicial, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque você também pode ter uma doença primária, hoje está sendo discutido isso, né? E que você chega nesse estado ali, você não consegue nem pensar, você dorme acordado. É uma parada pesada, pesada, pesada. E estabelecer limites, nossa... eu tenho vários manuais. Outro dia, a minha irmã de... Como é que se diz? De Irmandade, né? Ela falou assim, Bianca, publica isso aí que pode ajudar. Porque, assim, termos de adesão, termos de compromisso, eu me responsabilizo, tarará, tarará, uma infinidade. Mas, por fim, o que eu observo? Que essas questões que eu sempre tentava escrever, era para o outro. E aí, limite você só estabelece para quem? Para você. Agora eu estou numa onda meio kamikaze na minha casa, entendeu? Cansei de pedir para apagar a luz, coisas simples, né? Minha filha está limpa, tem 2 anos, mas alguns comportamentos são inerentes a esse processo. A gente fica, né, com as sequelas desse processo. A luz, já viu quanto a conta de luz, a conta de água? Então, assim, antes eu ficava pedindo, implorando. Hoje é assim, olha só, tem 5 minutos para tomar o banho. Não tomou? Eu desligo o gás. Isso é um limite. Porque está para quem? Para mim. Eu não posso pedir para... Olha, não passe de 5 minutos. Qual é o comportamento que eu estou tendo? Esperando que o outro mude. O outro vai mudar? Quem vai se frustrar? Sou eu. Então, o que eu faço? A lâmpada do quarto não apaga. O que eu faço?
não tem mais lâmpada, né? Aí outro dia o rapaz foi fazer um móvel lá em casa, não, mas no meu quarto não tem luz. Mas você quer que eu coloque? Falei, não, esse cômodo aqui não tem lâmpada. Se não consegue apagar a luz, não pode ter a luz, né? Então, assim, eu me estressava muito, né? Com esse processo do limite. Tudo bem, não estou dando esses exemplos não, que são radicais, tá, gente? Mas era fruto do meu esgotamento mental ali, pode passar. Volta lá, rapidinho. Ah, tá, essa parte é importante, porque o que acontece, né? Embora a gente não cause, a gente não cure, né, a questão da dependência, a forma como a gente se relaciona com isso vai ter um impacto direto. E essa questão do controle é uma das maiores características da codependência. Dentro da codependência, a gente tem como padrão a negação, o controle, a conformidade e a baixa autoestima. São as características de quem sofre desse problema, né? Então, assim, verifica-se que o comportamento de refutar o uso de droga por meio de cobrança, questionamento e controle, por vezes, pode alimentar o processo de adicção. Isso eu posso atestar. Práticas como cheirar a pessoa para verificar indícios de drogas é muito comum. Invasão de privacidade e estabelecimento de outros mecanismos de controle também são inócuos. Achar a curvatura da vara requer equilíbrio emocional para não atuar como um facilitador do processo. Enfim, não há receita pronta, apenas um crônico caminhar em busca da recuperação. Pode passar. Isso eu fazia, tá? Abriu a porta. Brenda, que cheiro é esse? Né? E era algo assim, tão desesperador, né? E aí a questão da rede de apoio é fundamental. Eu não sei o que seria da minha vida sem as redes de apoio, né? A prática do desligamento emocional, do autoconhecimento, aliado ao programa de 12 passos e dos acompanhamentos médicos, psicológicos e espirituais, tem sido um caminhar desafiante. Eu não vou dar uma de poliana de dizer que eu agradeço essa condição, não. Mas, com certeza, é uma oportunidade de crescimento nesse plano e no outro, assim, muito grande. É realmente um desafio enorme. Aceitação social, isso aí a gente já falou, né, que é a questão do uso do álcool, que é considerado, né, normal, mas que é um grande problema. O programa de 12 passos, o companheiro aqui já falou. Realmente, a base do tripé, para mim, é espiritual. Né? E aí cada um concebe da maneira como entende. Né? A doutrina kardecista foi muito importante na minha vida, para eu elaborar o luto do meu marido. Depois eu acabei seguindo um outro caminho, né? Que é muito convergente também. Né? Hoje eu tenho me dedicado muito ao budismo, né? E tenho como meta transformar o meu karma em missão, que é um conceito que eu gosto muito e que eu acredito, e tenho trabalhado nele. Pode seguir. Cara, grupo de mútua ajuda, terapia de grupo, terapia individual e apoio psiquiátrico. Eu preciso de todos. Algumas pessoas falam assim, não, eu só frequento a sala. Falei, pô, bacana. Eu preciso do Amato, eu preciso da lamotrigina, faço terapia regularmente, entendeu? Minha psicóloga operou, falei, pode ser online. Então, eu já entendi que eu tenho problema de defeito e que eu preciso cuidar. Então, isso, para mim, está bem resolvido. Isso foi muito bom ouvir. Né? Não causei, não controlo e não curo. Confortante. Mas não é bem assim. Né? Então, assim, não basta ter a síndrome de Gabriela que a situação está ok. Não dá. Porque a forma como o familiar se percebe e age tem um impacto direto. E aí são esses processos, né, para a gente estar fechando aqui, acho que tem mais de 2 slides, né? Negação, culpa. Quando eu escrevi o texto, né, eu estava elaborando alguma dessas questões, extrema preocupação, fuga geográfica, desorganização, problemas econômicos e legais. Nossa, eu pulei a parte mais importante, dá ruim. Dá ruim, minha filha pegou o dinheiro do benefício aí do Estado, pensionista, entendeu? Para usar, para praticar. Então, assim, e aí você contrata advogado para ver como é que vai ficar. E se você não se ligar, tu vai à falência.
Vai à falência, tu quer botar na melhor clínica, e aí você tem que ter aquela... Espera aí, né? Não é bem assim também que eu não vou salvar a situação. O adoecimento psíquico e físico e acesso à rede de atendimento de saúde, informação. Voltando para a questão do texto, né? Quem veio primeiro? A dependência química ou emocional? E aí o que a gente diz? Né? Que pode existir uma relação intrínseca entre ambas, que tanto pode ser considerado como causa e como efeito para as respectivas dependências, prevalecendo também um processo de retroalimentação. Enfim, não dá para dizer quem veio primeiro, né? Há uma relação que se retroalimenta. E, para fechar, eu peguei uma citação... Ah, não, ainda tem essa aqui, né? Tanto pode ser considerado, eu já falei, causa como efeito para as dependências, podendo também atuar como um processo de retroalimentação comumente não identificado, como uma teia de aranha em um emaranhado de fios que não se sabe nem aonde começou e onde termina. E é muito interessante que esse conceito, inicialmente, surgiu a partir de familiares buscando salvar os seus dependentes e que passavam a ter as mesmas características de uma dependência química, né? Só que depois observou que não, que existem pessoas que, independente de um quadro de dependência química, também são dependentes emocionais. E isso se dá nas relações sexoafetivas. Nós temos também 12 passos para isso, né? Não sei se vocês conhecem o DASA. O DASA é uma irmandade de 12 passos que trata exatamente dessa questão, que é a dependência de amor e sexo, que é uma coisa muito importante, pouco trabalhada também. Nós temos o CODA, que às vezes a gente fala muito do AA, do Al-Anon, dos narcóticos anônimos, mas o avanço da ciência tem contribuído para o olhar para essas áreas que têm processos patológicos de adicção. A gente vira escravo, a gente perde o controle. A adicção vem de quê? De ser escravo. Eu perco o desejo de poder fazer escolha. Fechei aqui, a última dentro do tempo. Aceitação. Aceitação é daquele livrinho, eu estava vendo alguém aqui com ele na mão, né? Aceitar que não causei a doença, não sou culpada por ela e que, com a ajuda do meu poder superior, posso operar mudanças em mim que poderão refletir beneficamente no dependente. Eu acho que isso aqui fala tudo. Se o familiar não se tratar, ele pode ser um tremendo gatilho para a pessoa. Eu agora, nesse momento, eu estou saindo, comprei um apartamento para mim e estou tentando comprar um conjugado para minha filha. Porque a convivência não dá. Né? Tudo bem que o meu controle é grande, estou comprando no mesmo prédio, você está entendendo? Mas só por hoje, entendeu? Viva e deixe viver. Obrigada.